Pedagogia Espírita, José Herculano Pires, As Dimensões da Educação, Educação e Filosofia. A inquietação atual do pensamento pedagógico, à procura de uma filosofia da educação que realmente corresponda às exigências do mundo em transformação, resulta não só do fato mesmo dessa transformação, como também da falta de unidade, ou pelo menos de uma confluência de vistas a respeito dos problemas a serem postos em equação. Quando, em 1941, a National Society for the Study for Education dos Estados Unidos resolveu dedicar um de seus anuários ao problema da filosofia da educação, essa falta de unidade fundamental se tornou bem patente. Na introdução que escreveu para o anuário publicado em 1942, o professor John Bruckbauscher, da Universidade de Yale, esclarece que o intuito da National Society era conseguir que as diversas filosofias se dirigissem de maneira clara e inequívoca aos pontos importantes de seus desacordos. Entretanto, os colaboradores convidados, representantes das várias escolas atuais de filosofia e particularmente de filosofia da educação, não puderam atender este apelo. No correr desses últimos anos, muitos esforços foram desenvolvidos no sentido da superação desse estado de coisas, mas a superação não era fácil, pois os desacordos eram ainda mais profundos, como podemos ver nesse trecho do prefácio de Bruckbauscher. Abre aspas. Afortunada ou desgraçadamente, este plano não foi adotado porque no comitê da obra não somente se pôde chegar a um acordo com referência aos problemas que seriam selecionados, como nem mesmo foi possível uma coincidência a respeito do que constitui um problema na filosofia da educação. Em consequência, decidiu-se permitir a cada colaborador a exposição de seu sistema de filosofia da educação, na forma que lhe parecesse mais adequada. Fecha aspas. Mortimer Adler, que colaborou no anuário escrevendo uma defesa da filosofia da educação, pôs em relevo a necessidade de uma definição no seu objeto como solução dos desacordos existentes. Lamentou a posição individual e irredutível de vários filósofos que só tinham a expor, abre aspas, sua opinião, o seu ponto de vista sobre educação ou o seu sistema de filosofia, fecha aspas, e acentuou a urgência de se afastarem de cogitação os elementos que, não sendo filosóficos, sobrecarregam as escolas atuais de filosofia da educação. 10 anos depois, ao publicar no seu Traité de pédagogie générale na França, René Hubert denunciava essa mesma situação e procurava lançar as bases realmente filosóficas de uma filosofia da educação. O problema se torna claro nestas palavras de Paul Dejaniers, que Hubert reproduz no prefácio de sua obra, abre aspas, os reformadores da educação que temos observado descobriram a verdade em quase todas as questões de detalhe. Este, sobre a educação dos sentidos e sobre o processo do juízo na primeira infância. Aquele, sobre a aplicação do trabalho manual. Um, sobre a ginástica racional. Outro, sobre a maneira de ensinar idiomas, ou a física, ou o desenho, ou a música vocal, etc., descobrimentos contemporâneos e diversos, cujo centro, se refletirmos a respeito, aparece como único. Entretanto, este centro, de que tudo parte,
não está assinalado como suficiente ênfase em nenhum lugar. E isso é o que falta determinar numa escola pensada à francesa. Fecha aspas. Hubert comenta, abre aspas, porque este centro é o homem, e o mestre cuja memória acabamos de evocar teria sem dúvida acrescentado conosco que a escola pensada francesa é a que se dedica a ensinar a fazer nascer o homem. Fecha aspas. É curioso que tenhamos encontrado no próprio pensamento francês contemporâneo as sugestões para uma resposta ao reclamo de Desjardins. A escola pensada francesa, de que põe a sua ênfase no objeto e o centro da educação, o homem só poderá aparecer no campo vasto e contraditório da filosofia da educação, com base no esforço metodológico essencialmente humanista. A sugestão do esquema sartreano das dimensões do espírito parece-nos abrir amplas possibilidades nesse sentido. Da mesma maneira, porque no estudo das religiões, a aplicação do método dos horizontes culturais alargou a compreensão do problema. Podemos esperar que um método dimensional permita o reajuste necessário do problema filosófico da educação.